Bom dia a todos. No vídeo anterior ficámos por esta posição e neste segmento iremos ver as posições após C-toma. C-toma. As seguintes variantes deverão ser em geral ligeiramente favoráveis às brancas, pelo simples facto das pretas, por causa de estarem com a dama em D5, agora terem de perder alguns tempos ou então ceder o par de bispos. Nos jogos, as pretas tendem a desenvolver primeiro a ala do rei para evitar surpresas desagradáveis. Iremos ver agora. Cavalo F6, cavalo C3. E aqui temos o ponto de decisão onde as pretas irão ter que ou doar o par de bispos ou retirar a dama. Neste segmento iremos ver o dama D8. No próximo iremos ver o que se passa depois de bispo B4, pregando o cavalo. Então, continuando com dama D8. Aqui, a título de curiosidade, vamos ver um jogo por Carsten Hoy contra Himrich Cervenka em Trnava 1987, que continuou com bispo C4, A6, roque, B5, bispo B3, bispo B7. E curiosamente aqui, muitos jogos foram jogados, alguns por jogadores bastante fortes, como é um caso de um jogo nesta posição de Valentina Gonina contra Antoaneta Stefanova, na final do Campeonato do Mundo Feminino de Semi-Rápidas, 2010. Por acaso surgiu por outra ordem de lances, de uma eslava. E nesse jogo de Valentina Gonina foi jogado Torre 1 e em muitos outros jogos também Torre 1 foi jogado. Mas existe um jogo de o já dito Carsten Hoy Himrich Cervenka em que foi o único jogo que encontrei em que as brancas procederam da forma que me parece ser mais forte com em vez de Torre 1 D5. Julgo que aqui as brancas devem procurar imediato castigar as pretas pela falta de desenvolvimento da ala do rei. Ainda lhe faltam 2 tempos para fazer roque. O jogo seguiu com cavalo D5, bispo toma, dama toma, dama toma, peão toma. E nesta posição uma pessoa talvez julgaria que com bastantes peças trocadas o peão mais compensaria a falta de desenvolvimento, mas a verdade é que aqui, após Torre 1, as pretas estão numa posição complicada. Se, por exemplo, bispo E7, no jogo, Carsten continuou com bispo F4 e depois de alguns lances, cavalo C6, torre C1, aqui Himrich enganou-se. Penso que cavalo D8 seria a melhor para fechar a coluna de E e potencialmente vigiar a casa de C7. Ele jogou torre C8, mas após cavalo D4 a posição está muito mal. O jogo continua só mais 2 lances, cavalo A7, cavalo F5, as pretas desistiram. Mas em vez de bispo F4, julgo que bispo G5 será mais forte. A ideia é que atacamos imediatamente o bispo em E7 e se, por exemplo, F6, ganhamos o tempo de bispo F4 não estar a ameaçar nada e jogando imediatamente agora torre C1. E agora estamos a ameaçar imensas coisas. Estamos a ameaçar por entrar no oitavo, ganhando qualidade. Estamos a ameaçar entrar na sétima, onde já existe pressão. Estamos a ameaçar uma série de coisas e julgo que aqui as pretas, apesar do peão mais, estão piores. Talvez bastante piores. Então, continuando com o nosso jogo. Aqui em vez de bispo C4 vou recomendar bispo D3.
julgo que é um lance de bispo mais ativo. O bispo em C4 não me parece que seja grande coisa, apesar de às vezes dar jeito para fazer o D5, mas se as pretas jogarem razoavelmente bem, ao contrário do que vimos anteriormente, penso que não deverão ter problemas em impedir o D5 com o bispo C4. Continuando, bispo E7. Aqui, se as pretas tentarem desenvolver a ala de dama como anteriormente, por exemplo com A6, aqui, apesar de não serem tão fortemente castigadas após os lances semelhantes, penso que as brancas continuam melhores, não tão melhores, obviamente, como no outro caso, mas penso que aqui já começam a ter ligeira vantagem. Se, por exemplo, bispo B7, cavalo toma e agora as pretas são forçadas a tomar de peão. Se, por exemplo, tomarem dama, surge este pequeno tático. Se bicho toma, parece que se safa, mas dama C1 e pretas perdem muito material. Então, se tomando peão, dama E2, aqui o rei preto terá que se manter no centro ou arriscar um bocado na ala do rei. E julgo que as brancas estão bem. Ligeira, talvez grande vantagem. Então, continuando com bispo E7 em vez de A6. Aqui, roque. Aqui, curiosamente, encontrei um jogo entre Gary Lane e Stefan Jurek, de Canberra 2001, onde o jogo continua de uma maneira diferente à que vou propor, mas achei engraçado o jogo por causa de se resumir, de se decidir, aliás, em dois táticos com o mesmo tema. Vamos saltar à posição do primeiro. E aqui são brancas a jogar. Tentem ver o melhor lance. Melhor pausar o vídeo. Aqui as brancas viram que a dama branca, a preta, aliás, após torre D2 não tinha muitas casas, apenas tem a casa de B5. Então conseguiram achar o engraçado bispo C4. E a dama preta agora não tem casas de fuga, seja qual for a peça que capture. E após torre D2, as brancas ganharam dama por torre e peça. O segundo tático surge uns lances à frente. Nesta posição, novamente brancas a jogar. E, bem, tentem pausar o vídeo e descobrir o tático. Aqui, novamente o mesmo tema de interrupção de peça com bispo D6. E temos a torre a ficar no ar, ou então o bispo deixa de proteger a casa de E7 por onde qual a dama entra. Um jogo engraçado. Fora estas curiosidades, penso que aqui o lance mais interessante será a torre 1. Penso que ainda é um bocado cedo para definir um local para o bispo. E a torre 1 dá bastante jeito. Em particular, há algumas variantes em que as pretas decidem bloquear o peão com um cavalo D5. Aqui, normalmente, continua-se com cavalo C6, A3. E agora, se as pretas tentarem continuar, como vimos nos jogos anteriores com A6, tentando desenvolver-se da mesma maneira, aqui podemos seguir um jogo de Oscar de la Riva Aguado contra um Raul Garcia Paulici, Andorra 1998, que aqui seguiu B5, dama D3, digo, e as pretas jogaram infeliz bispo B7. Agora surge um tático engraçado em que
curiosamente, a ordem de lances aqui vai interessar. Se, por exemplo, as brancas jogarem de imediato bispo G5, podemos ver. Aqui as pretas podem jogar simplesmente G6 e, em princípio, não deverá se estar a passar nada muito preocupante, embora goste da posição branca. No entanto, aqui podemos jogar primeiro um lance forte, que será D5. E aqui as pretas estão em muitos maus lençóis. Após, por exemplo, toma D5, vemos aqui a ideia do lance que será com bispo G5. Agora G6 não resulta, que após torre toma E7, vemos que agora a casa de D5 está livre e as pretas têm muito má posição. Aqui provavelmente vão ter que dar a dama por algumas peças. O jogo seguiu aliás, com cavalo D5, bispo toma E7, cavalo toma E7. E ainda continua durante mais uns 50 lances, mas penso que foi mais por causa do jogo muito defensivo das brancas. Tentaram não arriscar muito. Então aqui em vez de A6 temos o lance B6, tentando desenvolver o bispo um bocado mais rapidamente. Após bispo C2, agora, se as pretas continuarem, por exemplo, com bispo B7, existe a mesma ideia. Dama D3 e estamos a ameaçar novamente D5. No entanto, aqui as pretas têm um bom lance, que será bispo A6, tentando impedir a ida da dama a D3. Já agora de referir que aqui, nesta opção após bispo C2, vemos a utilidade da torre E1 se as pretas jogarem o cavalo D5, mencionado anteriormente, que a torre poderia dar jeito. Aqui isto é semelhante a uma posição da linha principal da Panov, em que normalmente este bispo está em D3, este peão ainda está em A2, e aqui o tático é bastante semelhante, é o mesmo tema, mas bem, é melhor verem e depois decidirem. Aqui com o cavalo toma, as brancas ganham peão pelo menos. Se peão toma, temos aqui um cavalo no ar, aqui um peão, então, e a seguir dama, caso tomem dama. Vemos aqui o interessante, bispo E4, possível graça à torre, e após coisas do género dama D6 temos cavalo, dama, e há uma série de ameaças. Continuando com o lance mais crítico das pretas, aqui vamos apenas ver mais um jogo entre Mikhail Tal e Yuri Shikovani em Belov 1968. O jogo continua com bispo G5, torre C8, dama D2, tentando trazer a torre, dama D6, torre A1, ambos os lados desenvolvem as peças. E agora surge um lance interessante que tem duas ideias, que é bispo B1. A primeira ideia, e talvez a mais óbvia, será permitir à dama montar-se na diagonal e começar a ameaçar coisas. A segunda ideia, talvez não tão óbvia, é permitir ao bispo
mudar de diagonal após um G6. Se por exemplo, a preta joga um G6, que o bispo deixa de ser útil nesta diagonal, então vamos passá-lo para outra diagonal com bispo A2 e poderá haver bastante pressão em E6. Então, porquê bispo B1 para mudar de diagonal? Bem, a ideia é que aqui depois de bispo B3, depois de um possível G6, as pretas ganham tempo com cavalo A5, isso, bispo, por exemplo, A2, o bispo preto vem para C4, ou o cavalo, e liberta pressão sobre a diagonal A2 G8, ao mesmo tempo que chateia um bocado a posição branca. Então bispo B1, livrando-me destas setas agora, permite então o bispo A2 sem o ganho de tempo com cavalo A5. Aqui as pretas deveriam continuar mesmo com cavalo A5, com o tal plano de uma das peças ir para C4, mas decidiram aqui jogar dama B8. As brancas continuaram com o seu plano, dama C2, fazendo pressão. Aqui as pretas viram-se obrigadas a jogar G6. E agora surge a tal mudança diagonal, com bispo A2. E curiosamente agora surge o erro decisivo. Como vimos, as brancas, aliás, estão a fazer pressão sobre E6. E ao fazerem pressão sobre E6, caso haja aqui um sacrifício, vemos que existe o peão de G6 que fica fraco. E como as pretas agora enganaram-se e jogaram H6, agora vemos que o sacrifício chega. E as pretas perdem todas as linhas. O jogo continua com H toma, dama toma, rei H8, dama H6, rei G8, cavalo toma G5 e estamos a ameaçar mate em F7. Os pretos têm que proteger de alguma forma, com, por exemplo, torre F8, e o jogo acabou com desistência das pretas após torre E4. Agora há uma série de ameaças de torre E4 com dama G6 anteriormente, e penso que será mate imparável. Ficamos por aqui com este jogo. No próximo vídeo iremos ver as posições nesta posição após bispo B4. Bons estudos.